Entre desertos antigos e colinas moldadas pelo vento, viveu um homem cujo nome não se perdeu com o tempo. Seu passado não era lenda, nem poesia. Era real como o pó que o vento levantava e como as estrelas que observavam a terra em silêncio. Seu nome era Jó. Ele não governava um reino, não empunhava espada, não tinha muralhas, exércitos ou coroas, e ainda assim era respeitado entre povos e caravanas que cruzavam o Oriente. Sua riqueza não estava apenas nos rebanhos, nas servas, nos campos ou nos celeiros cheios, mas no temor que tinha a Deus. Ao amanhecer, quando a luz dourada tocava o chão como bênção, Jó se levantava antes que qualquer voz rompesse o silêncio da casa. Ele caminhava para o altar e oferecia sacrifícios não apenas por si, mas por seus filhos, 7 homens, 3 mulheres, frutos de dias de alegria, banquetes e risos. Sua oração era simples, mas firme como pedra. Se porventura pecaram em pensamento, tu sabes. Havia paz ali. Uma paz construída não sobre riquezas, mas sobre reverência. Mas enquanto a terra respirava tranquilidade, nos céus algo se movia. Porque existem histórias que não começam no chão, começam no invisível. E naquele dia, diante do trono eterno, enquanto seres espirituais se apresentavam, uma sombra caminhou entre eles, não como servo, mas como acusador. Apenas uma pergunta ressoou, firme como trovão. De onde vens? A resposta veio carregada de ousadia, de percorrer a terra e observá-la. Então, como quem aponta para um farol no meio da noite, o Altíssimo declarou: Viste o meu servo Jó. O silêncio que se seguiu era quase vivo, e a voz que respondeu não trazia admiração, mas desafio. Ele teme porque está cercado. Tira o que tem, e verá se não se volta contra ti. Os céus não tremem com ameaças, mas com decretos. E assim, a história desse homem deixou de ser apenas sobre prosperidade. O que estava prestes a acontecer não seria apenas dor, mas revelação, porque fé que nunca é testada, nunca revela de que é feita. E a de Jó estava prestes a entrar no fogo. No início, ninguém percebeu o presságio. O dia nasceu como qualquer outro, com o som dos animais despertando, servos preparando o trabalho e os filhos de Jó vivendo entre risos, conversas e banquetes. Nada anunciava que o destino já havia mudado lá em cima. Então, o primeiro mensageiro veio correndo. Poeira no rosto, respiração partida, olhos que já carregavam luto. Os sabeus atacaram. Tomaram os bois, mataram os servos. Só eu escapei. Antes que a mente de Jó pudesse ordenar os pensamentos, outro mensageiro surgiu, tão estremecido quanto o primeiro. Fogo do céu consumiu as ovelhas, não restou ninguém. E logo depois um terceiro, quase sem voz. Os caldeus levaram os camelos. Todos os servos morreram. A vida que antes fluía como um rio, agora parecia ser rasgada com lâminas invisíveis. Mas o golpe final ainda caminhava até ele, lento, pesado e inevitável. O último servo chegou com o rosto coberto de lágrimas. Não precisou dizer tudo. A dor já estava escrita na expressão. A casa caiu. Teus filhos morreram. O chão pareceu desaparecer. O ar parecia não entrar mais nos pulmões. O homem que era honra, o homem que era bênção, agora estava diante da ruína mais profunda que um ser humano pode experimentar. Mas em vez de levantar a mão contra o céu, Jó rasgou o manto, raspou a cabeça e caiu ao chão. Não em revolta, mas em reverência. E com voz quebrada, ele disse: Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. O céu permaneceu em silêncio. Dias passaram. O luto se tornou parte da casa. A poeira não se movia como antes. O riso dos filhos já não ecoava pelos corredores. A noite foi ficando mais longa e o silêncio mais pesado. Foi nesse silêncio que a segunda prova desceu. Não como invasor, mas como doença. Feridas surgiram na pele de Jó, ardendo como brasas escondidas debaixo da carne. Da cabeça aos pés, ele se tornou irreconhecível. O homem respeitado do Oriente agora se sentava no pó, com um pedaço de caco raspando a pele em busca de algum alívio. E quando a dor já parecia suficiente, a voz mais próxima, e talvez a mais dura, se levantou. Ainda mantens tua fé?
amaldiçoa a Deus e morre. Não houve grito de resposta, não houve indignação, apenas uma tristeza profunda, como quem já viu dias demais para responder com fúria. Falas como insensata, disse ele. Receberíamos de Deus apenas o bem, e não também o dia mau? E novamente, o céu permaneceu em silêncio. Com o tempo, a notícia se espalhou. Aquele que era exemplo agora era dúvida. Alguns murmuravam que Deus o havia abandonado. Outros diziam que nenhum homem sofreria assim sem razão. Mas ninguém sabia a verdade. Esse sofrimento não era castigo, era batalha. 3 homens vieram visitá-lo quando souberam. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. O rosto magro, a pele ferida, a dor estampada em cada respiração. Não disseram nada. Não havia argumento que coubesse naquele momento. Eles se sentaram ao lado dele, no pó, nas cinzas, e ficaram em silêncio. 1 dia, 2, 7 dias inteiros sem palavras. Porque existem dores que não pedem explicação, apenas companhia. E no 7º dia, quando a noite caiu mais pesada que as anteriores, Jó finalmente falou. Não com revolta, mas com um peso que esmagava o espírito. Minha alma está cansada da vida. Não era desistência. Era a humanidade. Era o eco de um coração que buscava Deus e recebia silêncio. O vento soprou através das ruínas, onde antes havia festa. As estrelas observavam como testemunhas silenciosas. E o homem que antes era símbolo de prosperidade, agora era símbolo de algo mais profundo. Uma fé que continuava, mesmo quando Deus parecia distante. Jó não entendia o motivo, não via respostas, não tinha explicações. Mas havia algo nele que nem o fogo, nem a perda, nem a doença, nem o silêncio conseguiram arrancar. Algo quieto, algo firme, algo que permanecia de pé no meio das cinzas. Algo que dizia, mesmo sem palavras, eu não vejo Deus agora, mas Ele ainda é Deus. O deserto estava silencioso quando o vento começou a mudar. Primeiro leve, quase imperceptível, como um presságio. Depois mais forte, levantando grãos de areia que dançavam no ar como se fossem chamados por algo maior. Jó estava sentado no pó, os olhos cansados, a alma ferida, mas ainda de pé por dentro, mesmo sem entender. Então, o céu trovejou. Não como tempestade comum, mas como quem desperta algo eterno. As nuvens se moveram com força, o ar ficou pesado e uma voz, não humana, não limitada, rompeu o silêncio que parecia interminável. Jó, onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? A pergunta não buscava resposta, buscava perspectiva. Relâmpagos cortaram o céu. O vento girou ao redor dele como um redemoinho vivo. Acaso podes comandar o raio, ou ordenar ao mar que pare onde mandei? Cada palavra não era acusação, era revelação. Jó não viu explicações. Ele viu grandeza, não recebeu respostas, recebeu Deus. E nesse momento, tudo mudou, não ao redor, mas dentro dele. Suas mãos tremeram, os olhos se encheram de lágrimas. A voz que antes clamava por justificativa, agora se rendia. Sou pequeno e não compreendo. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. O vento cessou, e o silêncio que permaneceu já não era vazio. Era paz. Foi então que a restauração começou. Não como troca, mas como misericórdia. A poeira ao redor da casa começou a ganhar vida novamente. Os campos cresceram, os rebanhos multiplicaram, as tendas voltaram a ser cheias. A casa, antes marcada pela ausência, novamente ecoou risos, passos, vozes, vida. Jó não apenas recebeu de volta o que perdeu, recebeu o dobro. Filhos, filhas, terras, descendência. E quando os últimos anos chegaram, já sem pressa, já sem medo, Jó contemplou não apenas o que possuía, mas quem caminhou com ele. Porque sua história nunca foi apenas sobre perdas ou restauração. Foi sobre fé que permanece quando o céu está em silêncio. Foi sobre confiar, antes de entender. E por isso, até hoje, o nome dele permanece, como cicatriz, como testemunho, como lembrança eterna de que, às vezes, Deus fala primeiro através do silêncio. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação.